Vamos lá novamente. Oi, Nestor. Oi, Agora acho que vai dar certo. como é que tá chegando o som aí? Aqui tá bom, aqui tá tudo certo. Tá, pra mim agora também deu certo aqui. Vamos ver. O pessoal de casa aí dá um retorno pra gente. Como é que tá? Perfeito. Show de bola, então. Agora vai. Então vai. Então, boa noite agora, né? Normal agora. Deu certo. Ótimo, então. Então, agora para valer, né? Muito obrigado pela presença aí de todos, né? Desculpa aí quem faz ao vivo é mais difícil, né, Fernanda? Mas isso Sim. faz parte, tá bom? Então, hoje o nosso bate-papo é com a Fernanda Falcão, que é engenheira agrônoma, tá? Produtora rural e empresária. Fernanda Falcão também foi indicada na safra 21-22, né? Com a personagem de soja. É isso, né, Fernanda? Isso, Personagem Soja Brasil, né? Que Isso. é um Foi programa a... que já existem há bastante tempo e a gente ficou muito contente com a indicação e com a premiação também. Ótimo, tá de parabéns, né? E a primeira mulher também a ser indicada para esse título, né? Tá de É, foi a parabéns. primeira mulher. Sinceramente, foi uma surpresa para mim, né? Porque tem tantas pessoas fantásticas aí no país como referência e eu fiquei extremamente feliz com essa premiação e o reconhecimento desse trabalho que é de muito tempo e com certeza não só meu. Tá ok. Tá? Então, sinta-se à vontade, né? Pode estar falando de novo, né? Se apresentando de novo, né? Tem muita gente que talvez chegou agora, tá bom? Tá ótimo, então. Então, tudo bem. Bom, Nestor, então, como você já falou, meu nome é Fernanda Falcão, eu sou engenheira agrônoma e gerente técnica da Sementes Falcão. Nós somos uma empresa familiar, estamos já na terceira geração da família nos negócios. Iniciou com meu avô, o seu Manuel, na década de 70, onde ele trocou uma DKV Vemag por 3.300 hectares de terra no município de Poxoréu, no Mato Grosso, que hoje pertence à Primavera do Leste, né? Então foi algo também que naquela época as oportunidades surgiam e as coisas aconteciam dessa maneira. Posteriormente, o meu pai, Humberto, que hoje é diretor da Sementes Falcão, se formou em agronomia em 1981. E em 1986, ele iniciou com a produção de sementes aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos a propriedade que fica localizada no município de Sarandi, onde nós temos toda a produção de sementes, soja e no inverno trigo e aveia branca. E também temos propriedade em Primavera do Leste, que lá é destinada à produção de grãos. Nós somos, a minha mãe, Henriette, é gerente administrativa, e nós somos em três irmãos. Então, eu sou agrônoma e o Henrique e o Arthur são formados, ambos são formados em administração. O Henrique atua como gerente comercial e o Arthur está atendendo a área financeira e também a propriedade do Mato Grosso junto a Humberto. Então já estamos no mercado aí há bastante tempo, onde nosso negócio sempre foi a produção de sementes de alta qualidade e com valor agregado, porque nós sabemos o quanto uma semente de alta qualidade ela impacta na produtividade e, consequentemente, na rentabilidade do produtor. Nós atuamos Sim, em alguns estados, só para finalizar, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E eu diria que em torno de 80% da nossa semente é destinada a outros estados que não o Rio Grande do Sul. correto, correto. Aí, no caso, vocês produzem somente em campo próprio ou também produzem em campo de terceiro? Nós temos áreas próprias e agora, principalmente nesse último ano, aí, em função, inclusive, das demandas e novas parcerias com novos obtentores, hoje em torno de 50%, 60% da nossa produção
também é em parceria com produtores que são cooperados, né? Onde nós fizemos todos os cuidados e todo o manejo que é feito nas nossas áreas, ele também se faz com esses produtores cooperados. Então, a gente tem parceria com a Monsoy, de muito tempo, né, Bayer. Temos também uma nova parceria que entrou com uma empresa que trouxe cultivares com excelente potencial produtivo e sanidade agora nesses últimos anos, que é a Neogen, que é uma das novas empresas do grupo Dom Mário, e também com a Embrapa Trigo em soja. E na produção de sementes de trigo, então, nós temos parceria com a Biotrigo e a aveia branca, os cultivares de aveia branca, variedades, nós multiplicamos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Correto, correto. Aí, no caso, essa semente, por exemplo, que vai para São Paulo, tem toda uma logística para chegar lá no produtor. Sem dúvida. Eu acho que é importante, assim, até nós começarmos do início, né? A primeira coisa, acho que entender o que é de fato uma semente, que é muito diferente a produção, se eu comparar uma produção para a área de semente e uma produção de grãos, área comercial, né? E qual que é a função principal da semente, né? Resumidamente, é perpetuar a vida, perpetuar a espécie. Se a gente for comparar com uma mulher grávida, né? Você tem que nutrir, você tem que adubar, você tem que cuidar daquele ser vivo que como se fosse a vagem, a barriga, digamos assim, da mulher, né? E você tem que ter cuidados extremos para que não haja dano até o final do processo do desenvolvimento nesse embrião, para que eu possa, então, ter uma semente de alta qualidade e, consequentemente, para a próxima safra, gerar uma nova plântula, né, que tenha um alto desempenho a campo. E por isso que é fundamental todos esses cuidados que nós temos, desde muito antes da semeadura, tá? Até toda a parte de manejo de plantas daninhas, o próprio planejamento em si, né? O produtor de sementes, ele acaba fazendo um planejamento um ano antes, com base nas demandas que tem no mercado, com base nos cultivares, com o desempenho que tem, com diferentes ciclos, diferentes micro-regiões, adaptar, entender, conhecer cada cultivar, para então estar fazendo esse manejo de forma correta e adequada de cada material, para cada micro-região, e aí poder destinar ele para as regiões corretas de acordo com o obtentor vegetal. Então, até essa semente chegar ao cliente final, ela passa por diversas etapas para que ela seja entregue com a máxima qualidade, e aí a gente fala existem principais 4 atributos principais quando nós falamos de qualidade de sementes, que é o genético, o físico, o fisiológico e o sanitário. E é fundamental que a gente entenda também o quanto o vigor dessa semente, que é um desses atributos, ele é indispensável para que eu tenha uma lavoura de alta performance e que gere plantas e plântulas que tenham capacidade de resistir a condições adversas. Muitas vezes, quando eu tenho apenas um número de germinação, que é o que a legislação exige do produtor de sementes, eu tenho uma condição adequada, ideal. E quando eu tenho vigor, eu realmente sei qual é o potencial que aquela semente vai ter de gerar uma plântula altamente com uniformidade, com maior área foliar, com maior quantidade de raízes e, consequentemente, a maior produtividade lá no final. Então, o produtor de sementes, ele faz todo esse planejamento, né, de acordo com o mercado. Existe todo um monitoramento durante o desenvolvimento de controle de plantas daninhas, controle de pragas, controle de doenças. Essas vistorias são feitas, né, nós temos um controle extremamente rigoroso, tanto nas nossas áreas quanto desses produtores que são os cooperados semanais, quinzenais, dependendo a fase de desenvolvimento da cultura, para que chegue na pré-colheita, a gente faça os testes necessários para ver se aquela semente, aquele campo de produção vai estar em condições adequadas com os padrões
ideais que nós trabalhamos, que são inclusive acima do que a legislação exige, e aí ela possa ser colhida. Durante a colheita existe uma série de processos e testes que também são feitos para ela ser internalizada dentro da unidade de beneficiamento, armazenada, embalada, feito o tratamento industrial, né, que também é uma opção que o agricultor tem hoje em dia, para daí sim essa semente ser expedida lá para o cliente final. Correto. No caso, vocês hoje trabalham com quantas variedades de semente, de variedade de soja? Só para ter uma ideia. Hoje, para essa safra, a gente está com 17 cultivares, tá? Tem alguns lançamentos, né? Os principais cultivares são da Monsoy e da Neogem, e também um cultivar específico da Embrapa. E aí, dentro desse portfólio, obviamente que existe cultivares específicos para cada micro-região, adequados para cada micro-região. Isso é fundamental também, o produtor buscar entender conhecer o seu manejo, conhecer o seu solo, para que ele possa também escolher aquele cultivar adequado para a situação que ele tem na área dele, na região dele, né? E aí essas informações, principalmente de dados e cultivares que são lançamentos, os obtentores vegetais fazem um trabalho fantástico de muitos anos até que esse cultivar seja lançado no mercado, né? E hoje, inclusive, com novas tecnologias como Extend e 2X, né? Novas opções vindo para que a gente possa buscar maiores rentabilidades, porque no fim além da produtividade, que é o que todo produtor busca, essa rentabilidade ela é extremamente importante para você manter o seu negócio, né? E aí esses cultivares eles variam. Hoje a gente tem cultivares de ciclo 5.1 até 6.4. Né? Então é uma ampla gama, né, de ciclos, de regiões de adaptação, onde o produtor pode estar escolhendo o que melhor se adapta. E aí, quando a gente fala em cultivares, algo que eu acho que é extremamente importante, né? É nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Você ter uma diversificação desses ciclos, né? Eu tenho 10, 20% da minha área com ciclo precoce, depois mais X% com ciclo médio, mais uma parte com ciclo tardio, porque você acaba, além do operacional, melhorando muito no sentido da própria fazenda, da logística da fazenda, né, de você conseguir escalonar, você também minimiza muito o risco de uma estiagem ou né, de períodos de temperatura mais alta, que sempre nós acabamos tendo em algum período da safra. Então, essa escolha de cultivares de ciclos diferentes ela é extremamente importante. Sem falar também, né, Fernanda, das vezes que pode ocorrer, né, alguma doença de entrar algum material, né, e outras às vezes ser mais tolerante. Exatamente. E aí, por isso também que esse monitoramento, né, ele é muito importante. Então, nós aqui, nós temos um aplicativo que foi desenvolvido internamente, né, na empresa, onde os técnicos, os coordenadores de campo vão a campo, fazem todo o monitoramento de pragas, plantas daninhas e doenças georreferenciados. Então, isso já gera, no mesmo momento, a gente já tem esse acesso desses dados, para você ter um nível crítico, né, e aceitável do que eu posso ter ou não de pragas, doenças e plantas daninhas, para então você poder tomar essa decisão. E isso interligado hoje com a parte de agricultura digital, facilitou muito a vida do produtor, né? Porque você tem acesso a tudo na palma da mão, né? Hoje evoluiu muito agora nos últimos anos, todos esses softwares, essas ferramentas que você pode estar implementando, né, na propriedade para facilitar ainda mais a tomada de decisão correta. Porque não adianta eu pensar em como é que eu vou determinar que inseticida eu vou usar, que fungicida eu vou usar, se eu não tenho um monitoramento correto, eu não sei que praga está aparecendo, eu não sei que doença vai ser mais expressiva em determinado ano ou não. Então, se tem um planejamento, mas esse monitoramento constante ele é fundamental para que haja esse controle de qualidade. Porque principalmente é o que a gente sempre fala, né? A semente se faz no campo. Não adianta eu querer
não cuidar do campo e achar que dentro da unidade de sementes depois eu vou melhorar essa semente. Então, todo esse cuidado em todo o processo, ele é de extrema importância para que a gente tenha uma semente de alta qualidade. E depois, quando ele chega dentro da unidade de sementes, aí sim você vai separar o que não é tão bom, né, do que é o melhor e tomar decisão como bom produtor de semente do que realmente for melhor para mim estar fornecendo ao nosso cliente. E é o que a gente costuma falar, né? Qualidade sem consistência é o acaso. Então é fundamental você ter um histórico, você entender o seu processo, você entender quais são os seus problemas, os gargalos dentro da produção de sementes ou dentro da propriedade, para que se possa a cada safra corrigir, porque nenhuma safra é igual a outra, né? Esse Com ano, certeza. pelo segundo ano consecutivo aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos tendo uma estiagem. Ela está sendo bem, eu diria, de acordo com cada região do estado, está sendo um pouco mais acentuada, outras menos, né? Inclusive, se mudou o planejamento esse ano justamente para tentar se minimizar esses riscos de estiagem que a gente já sabia que tinha. Então, cultivares precoces com certeza vão ter uma quebra significativa. E agora, cultivares de ciclo médio para tardio, essa semana já voltaram as chuvas, então já deu uma boa aliviada. Aqui no estado tem muito para acontecer ainda, principalmente porque o ano passado a colheita do trigo acabou atrasando, e aí, consequentemente, atrasou o plantio de soja, e isso foi, de certa forma, bom, né, nesse sentido, porque nós temos ainda bastante manejos e cuidados que têm que ser feitos na lavoura até nós iniciarmos a colheita, né? Diferente aí do Cerrado ou de outros locais que isso já está um pouco mais avançado. Correto. Aí vocês já colheram, como é que está em termos assim de porcentagem? Só para a gente ter uma ideia. Não, aqui no Rio Grande do Sul, como eu comentei, está bem atrasado mesmo, né? Para ter uma ideia, as sojas mais precoces agora começaram a lourar. Alguma que outra região que talvez já esteja mais em fase dos próximos dias começar a colher, mas é um percentual bem baixo ainda, né? Nós temos soja ainda que saiu do vegetativo agora, dependendo do ciclo e dependendo da época de semeadura. Em função desse atraso na colheita do trigo, acabou que eu diria que uma boa parte das áreas dos produtores que tinham trigo acabou ficando para metade de novembro, a semeadura, até a início de dezembro, né? Então a gente tem um bom período ainda de cuidados que devem ser tomados até o final. E para a produção de sementes, nós não deixamos, por exemplo, de fazer nenhuma aplicação de fungicida, né, ou nenhuma aplicação para praga. Obviamente que sempre de acordo com a condição climática e fazendo esse monitoramento das lavouras, mas sempre pensando que a produção de sementes, a gente tem no histórico dos anos sempre acaba tendo uma pressão um pouco maior de ferrugem, né? E em alguns momentos o pessoal esquece um pouco de DFC, manchas, oídio. Então, a gente sempre inicia esse manejo no cedo, já preventivo, porque a gente sabe que no final, eu posso não. Pode vir que. Pode ser que não apareça, né? Não tenho assim, uma pressão de ferrugem agora até o fim, que eu acredito de fato que não vai ter. Mas as doenças de final de ciclo, que se instalam lá no início e que vão aparecer no final, elas comprometem muito a qualidade de sementes, né? Inclusive, tendo muitas vezes até que condenar campos. Então, nós não deixamos de fazer esses manejos. Obviamente que, principalmente no ano de estiagem, esses intervalos acabam sendo maiores e você acaba focando em produtos que também peguem mais esse complexo de manchas. E uma outra praga que é extremamente importante para a produção de sementes é o percevejo, né? Porque ele afeta diretamente a germinação e o vigor. Então, para áreas de produção de sementes, a tolerância de percevejo eu diria que é zero, né? A gente não pode ter, principalmente nessa fase agora de enchimento de grão para frente. Porque senão, se eu não tiver um controle, como a gente brinca, né? Se eu enxerguei um é porque já tem três. Então, esse Sim. controle ele tem que ser feito
porque senão ele vai lá, quando eu for fazer o teste do tetrazóleo lá no final, antes da colheita, na pré-colheita e depois, vai ter o dano, isso vai afetar a minha germinação e também o meu vigor, e aí eu não vou ter uma semente de altíssima qualidade, que é o que a gente sempre busca, né? Correto, né? A gente fala assim também, né, que numa fase anterior, né, o percevejo causa mais dano quantitativo, né? Mas nessa fase já final, perde muita qualidade, né? Principalmente Exatamente. falando em semente de soja. A semente de, tanto é que, como eu comentei, a tolerância para percevejo nas áreas de produção de semente, ela tem que ser 0, 1, praticamente no máximo, porque vai afetar essa qualidade diretamente, né? E a gente consegue medir isso lá já na pré-colheita, né? Onde você faz o teste de tetrazóleo, que indica o dano mecânico, indica o dano por umidade e aí também o dano por percevejo. Correto, né? Aqui na região, só para você ter uma ideia, né? Esse ano estamos bastante atrasados aqui, região de Jataí, tá? Essa época normalmente já estava bem mais adiantada a colheita, né? Aqui a gente estima ainda que falta ainda uns 40% para ser colhido, tá? Sim. Tá? Mas está bem atrasado. E também está chovendo praticamente todos os dias aqui, Uhum. tá? Então, até a qualidade da semente, né? Também, né? Com muita chuva, né? Acaba, às vezes, deixando a desejar, Sim. né? Esse é um outro cuidado, né? Porque você tem que ter todos esses cuidados pré-colheita, mas um cuidado que é extremamente importante é justamente esse planejamento de colheita, né? Porque a partir do momento que a semente entra em maturação fisiológica, ela vai perdendo a sua qualidade de uma forma irreversível. Então, você tem que ter não só uma capacidade de colheita muito bem estruturada em termos de máquinas, mas também de recebimento. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma vantagem que são raros os anos que a gente tem chuvas intensas na colheita. Acontece, obviamente, né, como ano passado aconteceu, mas não é o normal. Então, essa é uma vantagem também da produção de sementes aqui no Rio Grande do Sul, né? Diferente se a gente pegar no Mato Grosso ou alguns outros estados. Então, o produtor de semente ele também tem que estar muito estruturado em termos de colheitadeiras, né, de máquinas, eu diria, tem que estar sobrando, principalmente no ano de chuva, porque se aquela semente estiver pronta, tiver já com uma umidade de colheita que você consiga colher, você tem que tirar do campo. E aí, alguns momentos, dependendo da umidade que essa semente entra, você tem que secar, então você tem que ter uma estrutura de secagem muito boa e também uma estrutura de recebimento muito bom. Porque dentro da produção de sementes, você, além de você separar os cultivares, né, você jamais, esse é um dos grandes problemas também, a mistura varietal. Então, todo o maquinário, desde a semeadora, colheita, depois entrou na moega, silos, elevadores, poços, tratamento industrial, ensaque, cada troca de variedade e aí também cada troca de classe de sementes, né, que a gente divide as sementes em classes, genética, que é a que vem do obtentor vegetal, básica, certificada 1, certificada 2, S1 e S2. Então, a partir do momento que há essa troca de cultivares e também troca de classes, você tem que fazer toda a limpeza do sistema de produção para não ter essa contaminação varietal. Né? Nenhum produtor gosta de plantar determinada cultivar e lá no meio ter X pés de outro cultivar que está atrasado, que não vai colher junto. Então, esse controle também é extremamente rigoroso e também já começa no campo, onde a gente faz o hogging. Né? E aí é muito importante, então, que haja essa estrutura de recebimento e armazenagem com essa capacidade para que nos anos que você tenha uma chuva, você tire essa semente do campo e não perca essa qualidade. Correto. No caso, quando você vai multiplicar a semente, né? Os detentores passam o quê? A primeira geração? Geralmente é a primeira geração. Aí o produtor de sementes, ou ele multiplica a semente, tem produtores que multiplicam a semente genética para fazer a básica e aí comercializar para os outros produtores, né? Para os outros produtores de sementes. E tem produtores que já, por exemplo, no nosso caso, a aveia branca. Nós recebemos a aveia branca da categoria genética, que vem do obtentor,
que aí vem em volumes muito pequenos mesmo, né? Para você conseguir multiplicar para a categoria básica e aí depois comercializar para os demais produtores de sementes. Mas ela sempre vem do obtentor vegetal. E o produtor de sementes, além dele ter uma série de documentações, contratos, tem que ter um RENASEM, senão você não pode ser produtor de semente, tem que cumprir uma série de normas na legislação, né? Ele tem que ter o licenciamento do obtentor vegetal para poder estar produzindo aquela semente de forma legalizada e correta. Principalmente agora com essas tecnologias, né? As biotecnologias, né, Fernanda? Sim, exatamente. E cada vez mais, eu acho que toda nova tecnologia, ela tem que ser testada e ela tem que ser conhecida, né? A questão do quanto é caro ou é barato é uma relação de custo-benefício que cada produtor vai avaliar. O que nós, falando agora como produtores, não produtores de sementes, mas agricultor mesmo, é que a gente não pode deixar de conhecer e testar dentro da nossa realidade. Para daí, então, né, tomar a decisão de que se aquilo é de fato benéfico ou não para o meu negócio. Né? Se não for benéfico, se não trouxer um benefício, não só técnico como financeiro, vai ficar na prateleira. Né? Mas o que a gente sempre tem que estar aberto a conhecer novas tecnologias. E se nós pegarmos, né, olha o quanto a agricultura evoluiu nos últimos anos, né? Quanto nós produzimos e quanto nós produzimos hoje. Então, tudo isso é graças a investimentos que as empresas fazem, né, todos os anos, pesquisa de longos anos, né? Na média aí você leva 10 anos para lançar um cultivar. Olha toda a pesquisa, todo o investimento que há por trás para que hoje a gente possa estar produzindo aí, né, pega a área do SESB aí, vamos falar, mas com potenciais de mais de 100 sacos, né? É claro que isso não é uma média ainda de nível Brasil, nem nível de estados, mas a gente sabe que tem cultivares com potencial para isso. E eu tenho certeza que isso tudo trouxe muito benefício para o produtor. O que antes nós produzimos, né, no passado, 20, 30, 40 sacos de média, hoje tu produz 80. Então, e essa rentabilidade que o negócio tem que trazer para você se manter, né, e dar continuidade a todo esse processo. Não, com certeza, né? A gente saiu aí, por exemplo, eu formei já há um bom tempo, né? E trabalhei em Campo Grande. Na época lá, a média era 30, 40 sacas, né? Hoje, como você falou, né? Tem talhão que produz, produtores, né? Que já fecha mais de 80 sacas a propriedade, né? E áreas aí que produzem mais de 90, né? Chegando beirando aos 100 sacas, né? Realmente foi uma evolução muito grande, né? Principalmente também além da tecnologia toda, né? Desde o plantio até a colheita, mas principalmente a genética também dos materiais. É, exatamente. E aí é fundamental, né? Porque quem que carrega toda essa biotecnologia? É a semente. Então eu não posso jamais pensar em implementar na minha lavoura toda a tecnologia que está por trás disso, porque a semente hoje é um chip, né? Eu diria assim, e você não ter uma semente com alto vigor, eu nem vou falar em germinação, né? Vamos falar em alto vigor, porque quantas vezes nós conseguimos na prática semear numa condição ideal, né? De solo, de umidade, de temperatura. Então eu tenho que sempre pensar e numa situação adversa, e aí sim eu preciso essa semente que é carreadora de tecnologia, ela tem que ser a melhor semente que eu puder utilizar. Porque senão eu já vou começar mal. E o que nós precisamos entender? A partir do momento que a gente começa mal, você dificilmente você vai só manter aquilo, né? As coisas não vão para frente, a tendência não é melhorar. Então, semente de alta qualidade, com plantio, plantabilidade, que também é fundamental, né? Todo esse manejo que vem até pré-semeadura, semeadura, ele já é a largada inicial para você ter sucesso, né? Além da produção dessas sementes, principalmente hoje com tratamento industrial de sementes, onde você tem a dose de ingrediente ativo por unidade de semente.
Então, evoluiu de fato muito todas essas tecnologias e está disponível, né, para os agricultores aí testarem e poderem alcançar patamares cada vez maiores de produtividade. Com certeza. Você falou num ponto, acho que eu acho bastante importante também, né, que é o tratamento de semente, né, industrial, né, que anteriormente os produtores talvez não acreditavam muito, né, mas hoje a gente já vê a grande maioria, né, acho que 80%, 70, 80% da semente hoje já é toda TSI, né? Sim, E hoje? nós em 2016, nós reestruturamos toda a nossa unidade de sementes com uma nova UBS, né, com novos maquinários, passamos a padronizar as sementes também em 3 tamanhos, essa padronização também é extremamente importante. Colocamos toda o ensaque é feito através de robotização, então hoje tem um robô que faz toda essa paletização, o estresse da semente depois, e junto com isso, né, houve-se também a necessidade, por isso que nós implementamos, de fazer uma unidade de tratamento de semente industrial. E sem dúvida nenhuma, não tem comparação, né, uma semente tratada industrialmente e uma semente tratada on-farm, que nem a gente fazia antigamente, porque além de todos os riscos que você tem de contaminação, quando a gente fala em dose de ingrediente ativo por unidade de sementes, numa maquininha que a gente trata no galpão, na fazenda, você jamais vai ter isso, né? Então é questão de segurança, né? Segurança, eu digo, para o operador, para quem está lidando com produtos químicos, e também a qualidade desse tratamento. Hoje você tem N opções de tratamentos industriais, né? Que se complementam, né? E servem para ajudar ainda mais nessa largada inicial. Então, isso foi algo muito benéfico para nós, produtores de sementes, que tratamos essas sementes, e também para o agricultor final, que hoje ele tem a opção de receber a semente, seja em sacaria ou big bag, abre e planta, né? Inclusive com inoculantes longa-vida. Então, isso evoluiu bastante também nesse sentido, né? Correto. Vocês aí comercializam semente por unidade também? Por exemplo, aqui o bag vem com 5 milhões de sementes, o padrão, Certo. né? Também? Aqui ainda nós estamos estudando, ainda não estamos fazendo dessa maneira, tá? Mas acredito que seja algo que está vindo, né? Só que como tem algumas questões ainda que nós estamos avaliando a questão de relação benefício, para poder estar fazendo isso também. Mas acredito que sem dúvida alguma é um futuro logo aí que vai ter que ser implementado. Correto. Aqui na nossa região já é fato, né? Desde já da safra passada, retrasada, né? A gente já comercializa a semente já em unidade. Sim. Ficou tanto para quem vende, né? Para quem comercializa, como também para quem planta, né? Porque até então, né? Às vezes ocorria alguma divergência, né? E dessa forma não. Facilitou bastante, tá? A Sim, comercialização de eu semente. acredito também que esse é um caminho sem volta, né? Acho que tá cada vez mais evoluindo isso aí. É mais a questão de alguns pequenos ajustes, no meu ponto de vista, que Sim, devem ser feitos, né? E do próprio produtor de semente, né? E para que isso seja, então, de fato, concretizado. correto, tá? No caso aí, os produtores, né? Que são seus parceiros, né? Eles também, quando comercializam sementes, né? Eles também têm uma rentabilidade melhor também, né? Maior. Isso. Quando se trabalha com cooperados, né, ele tem uma série de vantagens, né, desde o custo dessa semente ser muito menor do que comparado ao preço de uma semente comercializada normalmente, que não seja para campos de produção de semente. Tem a vantagem também de sempre vir já com um tratamento industrial. Aí tem todo o acompanhamento técnico, né, que é feito por um responsável, um coordenador de campo, no caso da nossa empresa. Então, existe uma pessoa hoje que faz todo esse acompanhamento, desde o início lá de semeadura, depois todo o manejo, né? Com isso também se auxilia esse agricultor nas tomadas de decisões,
sempre com essas avaliações que eu expliquei, com o aplicativo, com ferramentas de BI, e aí se toma as decisões corretas. E obviamente que existe uma bonificação, né, um valor a ser bonificado para esse produtor de sementes, que entrega, porque é feito todo o acompanhamento no momento da colheita. Essa semente ela vai para dentro da nossa unidade, então existe todo o processo aí dentro da unidade de beneficiamento. Posteriormente, essa semente é analisada, né, para um laboratório oficial credenciado. Nós temos um laboratório interno também para controle de qualidade, que foi implementado em 2017. E aí, sim, essa semente sendo aprovada, existe uma bonificação que esse produtor ganha. Então, tem uma série de vantagens, digamos assim, desses agricultores parceiros. Correto, tá? Você se falando também tem uma propriedade aqui no Mato Grosso, né? Isso, em Primavera do Leste. Mas não produz semente, é só grão. Não, aí é só grão mesmo. Aí o Humberto, que é o meu pai, e o Arthur, né, que é o meu irmão mais novo que acompanham, e aí não temos produção de sementes. Aí nós compramos a semente todos os anos dos produtores de sementes aí da região e que tenham os cultivares no qual a gente tem interesse, né? Correto, correto. Tá? Em termos de legislação, né, você comentou, né, somente existe para a garantia para termos de germinação, né, que é 80%. Isso, exatamente. Hoje não existe, não é, o produtor de sementes ele não é obrigado a informar, por exemplo, o vigor das sementes, tá? Aí fica a critério de cada produtor de sementes informar ou não no momento que aquele cliente, aquele agricultor está comprando essa semente. Nós, desde 2014, a gente já trabalha com a informação do vigor para os nossos clientes, tá? Porque, como eu comentei, o teste de germinação ele é feito sobre uma condição de temperatura, de umidade ideal. E não é o que de fato acaba acontecendo muitas vezes na hora da semeadura, na hora do plantio. Então, quando eu tenho um nível de vigor alto, eu tenho uma segurança muito maior daquilo também que eu vou estar semeando. Então, nós temos além de ter todo o controle de rastreabilidade, desde lá do campo, da semeadura, até o final do processo da formação do lote, da expedição dessa semente. Então, através do QR Code, o produtor tem acesso a essas informações, né? E a informação do vigor, ela também vem junto quando ele está adquirindo essa semente, né? Quando a gente pensa em vigor, a gente sempre tem que pensar que quando eu tenho um alto vigor, eu vou ter uma lavoura mais uniforme, né? Isso desde o início, eu vou ter plantas mais vigorosas. E se a gente tem alguns trabalhos que mostram que a gente tem aumentos de até 35%, né, de produtividade quando se utiliza sementes de alto vigor. Então, eu sempre indico, né, aos produtores, enfim, comprem vigor. Porque é que nem um suinocultor que vai comprar um leitão. Ele compra o leitão simplesmente porque o leitão está vivo? Não, né? Você quer comprar um leitão que você saiba que não está doente, que vai dar continuidade ao processo. Então, semente é a mesma coisa. E nós não podemos pensar, quando eu estou comprando uma semente com 80 de germinação, 20% talvez já está meio morta e não vai vingar. E aí eu já estou largando 20% a mais. E essa questão de que, mas eu vou botar a semente a mais, compensa? Não compensa, porque você vai ter plantas dominadas e a partir desse momento você já está perdendo produtividade, né? E aí então entra Não, novamente a questão da qualidade da semente com essa plantabilidade adequada para que você não tenha essas plantas dominadas e que uma se sobressaia à outra. com certeza. Né? Hoje até é uma exigência de muitos produtores, né, já comprarem semente, né, com um vigor maior, né? Tanto né, tanto para para já querer alcançar uma produtividade, né, maior também. E aí A gente dentro
os testes de vigor, né? E isso, como eu comentei antes, não é exigido na legislação, existem vários Sim, testes. E aí depende muito em qual fase e qual o meu critério que eu quero, o que eu quero avaliar. Então, por exemplo, eu quero saber o teste de tetrazóleo. Eu tenho lá o resultado de dano de umidade, dano de percevejo e dano mecânico que eu tenho. Esse dano mecânico também é feito durante todo o processo da colheita. Então, durante a colheita, nós fizemos o teste de hipoclorito, que a gente chama, carga de todas as áreas, seja próprias ou de cooperados, onde a gente tem uma meta máxima de dano mecânico, porque a gente sabe que isso também afeta depois a qualidade dessa semente, para mim poder dizer para o operador, ó, para a máquina porque está dando muito dano, vamos ajustar a máquina. E tem um trabalho também que nós temos em função de todo o histórico, né, de dados, que a partir de determinado horário da colheita, por melhor regulada que esteja essa colheitadeira, esse dano começa a aumentar. E aí se você, vamos supor, eu não tenho uma previsão de chuva, então em vez de tocar a colheita até tarde, vamos parar um pouco antes, começar mais cedo no outro dia, dentro do possível, à medida que a máquina consiga entrar a colher, para mim não ter mais um dano afetando a minha semente. Aí eu tenho o teste de vigor de envelhecimento, que também vai me dizer a semente é submetida a um estresse muito grande e ela vai me dizer como que vai estar aquela semente daqui a alguns meses para frente. E eu tenho o teste de campo, né, que a gente chama, que é o teste de canteiro ou o teste de vigor em areia, que eu diria que é o teste que mais representa o campo, digamos assim, né? E é um teste que também nós costumamos fazer, e esse vigor em areia informar, porque na prática é o número que se estudando, né, com diversos pesquisadores, a gente consegue ter uma melhor representatividade do campo, tá? Então, inclusive por ter N testes de vigor, né, não se há essa exigência até hoje na legislação. correto, tá? E além dessa da análise, né? É lógico, né? Durante todo o armazenamento também da semente, né? Até entregar ao produtor, né? São feitas uma série também de análises, né? Até chegar no campo. Sim, nós na realidade nós começamos os testes, as análises antes da colheita. Na Sim, pré-colheita, em torno de 4 ou 5 dias antes já se vai no campo, se coleta manualmente essas sementes, para eu já saber se eu vou poder receber aquele campo de produção para sementes. Entrou na unidade, na parte então na pré-colheita, depois durante a colheita é feito o teste de hipoclorito, né, onde a gente vê esse dano mecânico. Entrou na unidade ali no recebimento, aí sim, aí passa por uma bateria de testes, desde do teste da peneira, teste de germinação, teste de vigor, peso de 1.000 sementes e uma série de testes já lá no recebimento. Se eu tenho, vamos supor que tem algum lote que eu tenha ficado na dúvida sobre a qualidade, bom, eu repito novamente ou faço outros testes, envelhecimento também, inclusive. Aí foi por beneficiamento. Chegou no beneficiamento, se repete alguns testes de controle interno, e aí se beneficiou essa semente, ela foi para o armazém de pilhas, aí é feita a análise oficial, que é feita ou pela entidade certificadora, no caso de semente básica C1 e C2, ou é feito, coletado pelo RT de sementes, que envia ao laboratório oficial e credenciado para então sair. Alguns produtores de semente têm o próprio laboratório credenciado. Nós preferimos, até para ter uma análise a mais, uma segurança a mais, ter o nosso laboratório para controle interno e aí mandar essa semente para a entidade certificadora ou para o laboratório credenciado para sair o resultado. Foi pro armazenamento. Essa semente pode ser comercializada branca ou com TSI. Então, e durante o armazenamento também é feito o monitoramento e o controle dessa sim. qualidade, repetindo-se esses testes. Chegou no tratamento industrial, também é feito alguns testes e a gente faz avaliação aos 0, 30, 60, 90 e até 120 dias após o tratamento industrial, para a gente ter certeza de que aquela semente mantém a qualidade.
E qual é o histórico assim que a gente tem, né? Quando você pega uma semente que tenha alto vigor, e aí independente agora de produto químico que seja utilizado, né? Nós vamos falar dos principais que estão no mercado. Quando essa semente está com alta qualidade, eu dificilmente eu tenho essa queda de qualidade em função do tratamento industrial. Mas quando eu tratar uma semente com danos maiores e que eu já tenho um vigor e uma germinação baixa, não dá 30 dias essa qualidade despenca. Então, os melhores lotes sempre vão para o tratamento industrial. Obviamente que a gente trabalha com um padrão mínimo, né, de germinação de 90% e um vigor mínimo de 85%. Se eu pegar os últimos, desde 2014 até agora, 2021, a nossa média de germinação de 100% dos lotes e de 100% dos cultivares foi 95% e vigor 92%. E aí entra aquela questão que eu falei antes, né? É você ter consistência na qualidade. E não simplesmente eu tenho um lote bom e um lote ruim. E também ser fiel à qualidade, que é uma outra questão extremamente importante, que é o quê? Se eu sei que eu tenho um lote, né? Isso aconteceu há 2 safras passadas. Nós tínhamos um volume de lote de semente com 88 de germinação, né? 88 é bom, não é ruim. Ele não foi comercializado. Então, você ser fiel a essa qualidade também é função do produtor de sementes, porque eu estou garantindo e oferecendo segurança lá para o meu cliente no final e que é o que vai gerar produtividade e, consequentemente, rentabilidade. Aí, nesse caso, eu acho que todos ganham, né, Fernanda? Sem dúvida. Né? Porque realmente, né, semente, né, a gente deposita ali toda, né, toda a esperança, né, de colher bem lá no final, né? Como você bem disse, né? Quando você começa bem, né, com uma germinação, com um vigor, né, com uma uniformidade, né, desde o início, né, quando o plantio sai bem feito, né, metade do caminho, né, já está bem adiantado. Né? Exatamente. Agora, quando a gente já começa assim, né, com uma germinação, às vezes com uma condição climática um pouco mais desfavorável, né, já acaba também influenciando no resultado final, né? Sem dúvida alguma. Isso tem diversos trabalhos, né, que mostram o quanto a semente de alta qualidade ela influencia nesse resultado final. E aí é fator que nós, né, dominamos, diferente do clima que a gente não domina. Então, quando a gente pensa em manejo, quando a gente pensa em estrutura hoje, né, de propriedade do teu negócio, aqueles fatores que você tem controle, você tem que fazer o máximo para ter o melhor resultado. Para que aqueles que você não tem, você possa minimizar com esses outros, digamos assim. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental, ainda mais né, na agricultura que a gente está hoje, que a gente tem que levar essa parte da gestão financeira, administrativa, muito ao pé da letra. Então, as escolhas que a gente faz é o resultado que a gente vai ter depois lá no final, de sucesso ou não. Com certeza, né? A cooperativa onde eu trabalho também, ela também é multiplicadora de semente, né? E eu já cheguei a acompanhar algumas áreas também, né? De alguns cooperados que a gente já acompanhou. Eu sei o quanto é difícil, né? Uma semente ser aprovada, né? De Sim, qualidade, né? É bem detalhoso mesmo. Às vezes o produtor, né? Consegue levar até no final, mas às vezes uma chuva a mais, né? Ou um período de veranico, né? Que já compromete a qualidade da semente, né? exatamente. É muito detalhe, né? Como você bem disse, né? É todo um complexo aí de técnica, né? Para ter um resultado final lá na ponta de qualidade. Sem dúvida alguma. Mas eu tenho certeza que quando você tem, né, comprometimento, seriedade, o nosso negócio é produzir sementes, né? A gente não tem outro negócio. Então, a gente se dedica exclusivamente a isso. Todo o nosso empenho, o empenho da equipe e das pessoas que estão envolvidas, ele é para isso. E para garantir o quê? Garantir a satisfação do cliente lá no final, né? E isso gera resultado e é como você falou, é o benefício para toda a cadeia e para todo o sistema. Correto. Fernanda, prazer enorme ter batido esse papo com você, tá? Você deu praticamente uma aula aí, desde o início, né? Até o final, tá?
falando aí todos os pontos aí fundamentais aí de uma produção de semente aí com qualidade, tá? Tá de parabéns pelo seu trabalho, tá? Fica aqui as portas abertas para a gente estar voltando a bater papo mais para frente também, tá? Tá, E queria que você desse algumas considerações finais, tá? tá bem. Bom, eu agradeço, né, Nessora, que nem eu comentei no início, é uma honra aí estar participando com você, porque a gente acompanha teu trabalho. Eu acho que a gente sempre, como produtor, a gente tem que estar sempre adepto a novas tecnologias, a gente tem que estar adepto a mudanças e a gente tem que ser muito resiliente, né? Cada safra a gente tem coisas a aprender, a gente tem coisas a mudar que deram certo, que não deram. E eu acho que, e no fim, tudo gira em torno de pessoas, né? Processos são fundamentais, tecnologia é fundamental, e só que se você não tiver pessoas engajadas e com o mesmo objetivo, esse resultado nunca vem da maneira como poderia ser. Então, as pessoas são o principal, né? A gente fazer isso com amor pelo negócio, com dedicação, o resto a gente vai dando conta, né? A gente está numa situação, muitas vezes, que você planeja, né? Aí vem uma estiagem ou vem uma chuva na colheita. Então, você tem que estar sempre ser resiliente para se adaptar e encontrar soluções, né? Tentar resolver esses problemas, porque hoje o agricultor toma milhares de decisões todos os dias, né? De repente, semana passada, tu planejou algo e aí, por alguma razão, 2 dias depois você teve que mudar o planejamento. E a gente tem que estar assim, sempre buscar aprender, né? Sempre estar cercado de pessoas melhores do que nós, para que a gente se torne melhor também e possa aprender e estar sempre e trazer benefícios, né? Através de uma agricultura sustentável e exemplo para o mundo, que nem é a agricultura brasileira. Os produtores rurais têm que sentir orgulho de todo o trabalho e de tudo que fazem, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a gente é exemplo para todo mundo. Com certeza, tá? Então, obrigado aí pela aula, né? E pela sua também toda experiência aí como gestora, né? Palavras aí muito sábias que acho que com certeza vai dar muito gás aí para os produtores, tá bom? Ótimo, obrigada então, um abraço e sucesso aí também. Obrigado também a você e a todos nós, a todos vocês que nos acompanham. Então, boa noite, Brasil. Obrigada, pessoal. Obrigada, até mais.